Vamos lá, gente. Vamos começar o nosso bate-papo com a doutora Lígia Cogos. A gente vai começar com um foco especial nos pés. Eu não sei se você tem olhado para os seus pés, mas muitas vezes a gente esquece que ele é afetado rapidamente, principalmente após a chegada do climatério, mesmo depois da menopausa. A gente vai ficando com o pé mais ressecado, né? E ele é tão importante, ele é responsável pela sustentação do nosso corpo, da nossa locomoção, mas ao mesmo tempo é um pedacinho do nosso corpo que chama atenção, que precisa estar bem cuidado. Quando há algo errado, seja na aparência ou talvez por dor, por desconforto, a gente não se sente bem. Há muitas causas para os problemas nos pés, né? E algumas são dermatológicas. E hoje, ela que é referência em dermatologia no mundo, está aqui, doutora Lígia Cogos. Seja muito bem-vinda. Eu amo quando você vem. Olha, e não sou só eu. Eu adoro. Nossos telespectadores também. Muito bom. Já conhece o caminho, fique à vontade e vamos conversar. Hoje eu queria mesmo falar, porque eu vejo na clínica tantas mulheres tão bonitas, vaidosas, mas quando alguma coisa lhes dói nos pés, o rosto fica abatido, congestionado. Alguém que esteja com problema de dor nos pés, que é algo que não é grave, sempre haverá uma solução, mas afeta a disposição, o bem-estar e ainda afeta outros lugares, porque quando nós estamos com dores nos pés, nós começamos inconscientemente a pisar de uma maneira diferente, alterada, para poupar justamente aquelas regiões que estão doendo mais. Com isso, outros problemas aparecem, desvios da coluna, contrações musculares. É impressionante como os pés são responsáveis pelo bem-estar geral de alguém. E você tocou num ponto tão interessante, se tá com dor, o rosto já mostra essa dor. A gente tem um VT, eu vou chamar esse VT e a gente continua o nosso bate-papo, mas antes eu quero que a produção coloque o QR Code, porque quem ainda não foi para o YouTube precisa ir, porque durante o horário eleitoral gratuito a gente sai da TV, fica no YouTube, depois eu volto para a TV com a doutora Lígia Cogos, mas a gente vai explorar muito o nosso assunto, então não perca a chance de acompanhar também pelo YouTube. Vai lá, o VT. Formados por ossos, articulações, músculos, tendões e ligamentos, os pés estão expostos constantemente ao uso de sapatos inadequados e em contato com o ambiente externo. Por isso, frequentemente apresentam problemas de saúde específicos que causam dores, inflamações, lesões e alterações na pele ou unhas. Algumas doenças que acometem os pés são sérias e podem afetar até mesmo a mobilidade da pessoa. Vamos entender mais sobre o assunto? É isso, né? Que beleza de produção, hein? Porque um vídeo que chama atenção, já né? explica um pouco e já direciona o caminho que devemos seguir. É isso mesmo. Então, algumas doenças são responsáveis pelas grandes dores nos pés. Começamos com a primeira. Como? Verrugas plantares, popularmente conhecidas como olho de peixe. Parece uma coisa sem importância, uma coisa banal, cotidiana, vulgar, uma vez na vida, talvez tenhamos tido, mas podem comprometer exageradamente o bem-estar de alguém e se tornam crônicas, elas são como pregos que perfuram a planta, as plantas. Havia um professor que achava ruim se nós falássemos as plantas dos pés. Ele dizia, plantas já supõe-se que sejam dos pés. Então, são como pregos que crescem para dentro, causando compressão dos nervos à sua volta e dando muita dor. Quanto mais eles crescem e se aprofundam. Essa semana mesmo nós estávamos com uma senhora, funcionária de uma cliente minha, que
é passadeira e que necessita ficar em pé e que sofre muito com as dores. E uma senhora que já tem mais de 80 anos, então, sofre com isso há muito tempo. O que fazer? Não é tão complexo, parece uma coisa que é necessária uma cirurgia, não. O dermatologista aplica um ácido, normalmente é um ácido forte, que sai fumaça até, o ácido nítrico, e ele faz uma raspagem, não é preciso cortar, inclusive o procedimento não é dolorido, não necessita nem anestesia, só de se desbastar e o dermatologista começa a puxar para fora aquele verdadeiro prego que cresce para dentro, o alívio é quase imediato. Quando essa condição já existe há muito tempo, normalmente fazemos uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, esse procedimento simples, rápido, a pessoa pode sair andando normalmente e ela já vai sentindo um alívio quase que imediato. Até eles sumirem totalmente. Até sumir completamente. Por que a pessoa tem um olho de peixe? O olho de peixe é uma verruga como essas verrugas que as crianças às vezes têm nas pontinhas dos dedos. É o mesmo vírus, é um vírus. Basta ter havido um ferimento, uma solução da continuidade, como os mestres gostam de falar, quer dizer, um arranhãozinho, uma pisada numa pedrinha, alguma coçadura que machucou ali, o vírus penetra. Só que nas mãos ou em outro lugar do corpo, a verruga cresce para fora. Devido à pressão diária, a verruga cresce para dentro e cresce em tamanho e comprime os nervos à sua volta. Então, procure, seja no seu serviço de saúde, um dermatologista. Inclusive, eu sempre gostei muito de fazer esse procedimento quando eu era ainda na especialidade, ainda me especializando na Escola Paulista de Medicina. Todos os pacientes, gente que carregava peso, gente que vendia jornal velho, garrafas, passavam comigo. Eu era a rainha de tirar o olho de peixe. Não é uma doença que só acomete pessoas mais velhas, não. Ou que trabalham em cima dos pés o tempo todo. Pode acontecer, por exemplo, uma senhora que nunca trabalhou, está em casa e cuida dos pés. É bom falar isso, porque às vezes a pessoa tem um preconceito, fala, ai, olho de peixe vai parecer mal cuidado. A pessoa que cuida dos pés pode ter olho de peixe. Pode, até porque algum ferimentozinho, alguém foi tirar uma pele mais grossa com um alicatinho, machucou, ou pisou em alguma coisa. Então, pode acometer, inclusive pode acontecer em crianças. É que com o passar do tempo, esta verruga plantar se aprofunda. Por isso que ela causa mais transtorno em quem já está com aquele problema há alguns anos. Alguém que acabou de perceber, normalmente é muito superficial e é rápido. Já trata e pronto, mas não é mal cuidado, não é falta de higiene, e então não precisa ter nenhum tipo de constrangimento para procurar ajuda. Não. Né? Outro problema capaz de causar grandes dores nos pés, claro, as unhas encravadas, as unhas que estão entrando nos cantinhos. Muitas vezes essas unhas só estão entrando nos cantinhos porque elas estão mais grossas do que deveriam estar, por causa de alguma micose na unha. Se a unha está mais espessa, mais grossa, a pessoa percebe uma cor diferente, um pouco mais amarelada ou esbranquiçada, ela começa a vencer a resistência natural da pele que circunda a unha e acaba penetrando e causando dor e desconforto. Eu vejo que muita gente não vai não gosta de ir nem do dentista, mas na podóloga vai, né? É verdade. Por quê? Porque causa muito desconforto aqui. Então, justamente, esses profissionais técnicos vão liberando aquele cantinho. Mas é muito importante que o dermatologista trate essa micose da unha para que essa unha seja normal.
Porque uma unha normal não tem força para penetrar nas laterais, só uma unha que esteja um pouco alterada. Claro, existem outras condições, pessoas que anatomicamente têm aquele leito da unha muito estreito, o dermatologista faz um alargamento, é uma coisa até simples, mas promove um alargamento definitivo daquele leito ungueal para a unha poder se acomodar ali sem desconforto. Foi muito bom você tocar nesse assunto de unha, porque tem muita gente que não tem o problema nos pés, e a gente está hoje focando nos pés, mas tem, micose nas unhas das mãos. E me falaram que é uma micose muito difícil de ser tratada, é verdade? Não, o que ocorre é que muitas vezes essas pessoas têm as micoses nas mãos por alguma condição, ou de vulnerabilidade por alguma doença, uma diabetes descontrolada, ou porque desempenham uma atividade profissional que predispõe, por exemplo, alguém que lave pratos num restaurante. Aí fica com a mão muito... Esteja que mata o as dia bactérias inteiro boas, né? As bactérias de defesa, de tanto que lava, pode ser isso? Essa condição normalmente não é bactéria, é um fungo, se bem que pode ser complicada ocasionalmente por bactérias. Eu falei de bactéria porque eu me lembrei do Dr. Bactéria, que sempre vem ao programa, e ele fala que tem um número, eu não lembro qual, mas um número específico de vezes máximas que a gente pode lavar a mão, porque ele fala que se lavar mais do que aquilo, a gente tira as bactérias de defesa e a gente deixa a mão suscetível a doenças, entendeu? Bom, eu sou obrigada a discordar, porque existem condições, um médico, por exemplo, ou uma enfermeira, ou uma pessoa que lave louças num restaurante. Então, existem... A ciência já avançou o suficiente. Que bom. Eu acho ótimo, porque a gente precisa ouvir sempre duas pontas e nada como uma médica experiente como a doutora Lígia Cogos. Alguém já disse uma frase espetacular. É preciso ser moderado, inclusive na moderação. Muito bem. Olha, ontem a gente fez uma pesquisa que foi excelente, a gente falou sobre dores na coluna. Então hoje eu vou fazer de novo um Data Vida Melhor aqui. Eu quero saber se você teve ou tem dores nos pés, se você já teve ou tem algum problema nos pés. Eu quero que você responda. Pode responder sim ou não, já tive dor, não tive dor. Ali, ó, nessa arte que tá a doutora Lígia Cogos, linda aqui, ó. Tá lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. Vai lá e responde. Já teve ou tem, tá tudo certo, tá? Vamos voltar então pro nosso assunto, doutora. Outra condição são as pessoas que são obrigadas a usar calçados profissionais. Quando nós vemos os medicamentos todos que existem, nós não imaginamos que existem as pessoas que trabalham nesses laboratórios e que, na maioria das vezes, são obrigadas a usar calçados de metal, vocês sabiam? Nossa, de metal? De metal. Então, eu tenho algumas pacientes que justamente não podem largar essa carreira, inclusive é uma carreira que demanda um conhecimento, né? Um protocolo de ação, de atividade, de comportamento, de obediência a certas regras e que as empresas investem muito nesses profissionais e esses profissionais não podem simplesmente com um atestado que eles estão com problema nas unhas dos pés mudar de profissão, nem eles querem, porque eles querem justamente continuar nessa carreira que valoriza muito esse tipo de profissional. E esse sapato machuca o pé? Machuca, é pesado e traumatiza diariamente as unhas. Então, às vezes, um médico menos experimentado pode achar que, se não perguntar, não souber da vida da pessoa, pensa que ela está com micose nos 10 dedos dos pés. E não, é o calçado que desencadeia isso e o dermatologista tem que dar um jeito no assunto sem tirar esse profissional do seu cargo. Puxa. E tem jeito, é claro, são casos um pouco mais complexos em que certas medidas são necessárias. Outra coisa que altera até a marcha de alguém, essas pessoas que têm rachaduras nos calcanhares. Por que acontece isso? O pé engrossa por algum motivo, claro,
existem crianças com hiperqueratose plantar, às vezes desde a mais tenra infância. Mas, normalmente, sem ser uma doença congênita, são condições em que temos isso depois de uma certa idade, não na primeira juventude. Os pés vão ficando mais ressecados, é a grande maioria das pessoas. Áspero, e o que acontece com uma pele que está tão grossa assim? Ela racha, chegando até a sangrar, a machucar muito. E o que fazemos para isso? Porque não é algo tão complexo, é preciso resolver. Afinal de contas, alguém não nasceu com isso. E tem aquele pé rachado que dói. A pessoa começa a pisar de uma maneira, de modo a poupar a pressão sobre a área da rachadura e começa a ter outros problemas de coluna, começa a ter dores que não tinha antes e às vezes se vai procurar um ortopedista, um reumatologista e se esse médico não se dá conta de perguntar sobre os pés, o diagnóstico pode passar por algum tempo desapercebido. Então, vamos fazer algo que não é muito acadêmico, mas vamos dar uma formulazinha. Vamos lá, gente. Isso aí eu quero até. Anotem aí, hein? Vai. O pé é muito grosso para ser feito numa farmácia de manipulação. Atenção, ureia, 15%, lanolina, 2%, vaselina sólida, 2%, alantoína, um cicatrizante, 1%, DL-pantenol, também com a função regeneradora, 5%, em creme, vou pôr num veículo simples, creme Lanetti. O creme Lanetti é um veículo conhecido há 100 anos pelos dermatologistas e que aguenta fórmulas em que esses ativos que atraem muita hidratação, porque às vezes se o creme é muito fininho, muito bonitinho, muito delicado, ele não aguenta esses veículos e acaba se dividindo em duas fases, né? Ou se liquidifica. Então, creme Lanetti, vamos repetir? Ureia, 15%. Peraí, vamos ver se eu não estou esquecendo aqui. Ureia, 15%. Lanolina, 2%. Vaselina, lanolina, 1%. Vaselina sólida, 2%. Alantoína, 1%. DL-pantenol, 5%. Creme Lanetti. Ou um creme base também, porque às vezes a farmácia não tem o Lanetti. Um creme base, a farmácia vai dar um jeito de colocar um creme que suporte esses ativos. 100 gramas. Creme Lanetti, 100 gramas. É uma quantidadezinha boa, não enorme, pode ser repetido. Nenhum desses ativos pode causar algum problema, não é uma coisa controlada com receitas médicas. E vamos lá fazendo isso. Para quem estiver com a pele muito grossa, poderia até acrescentar, é um pouco mais difícil para a manipulação, para não desestabilizar, mas vamos pôr uma quantidade pequena, ácido salicílico, 2%. Certo? Perfeito. Agora, se você não tem a pele muito grossa, faça como eu. Eu uso um creme maravilhoso de ureia da doutora Lígia Cogos. De verdade, gente, no corpo todo eu passo no pé, eu passo bem aqui no calcanhar, sabe, para não ficar grosso. E ele é maravilhoso. E é um creme, eu já até postei no meu Instagram algumas vezes, porque é o que eu uso mesmo, é um creme de ureia da doutora Lígia Cogos, tá bom? Dessa linha Lígia Cogos. Não é propaganda, não. É porque eu uso mesmo e eu gosto. Porque, assim, já usei outros, né? Antes de conhecer esse. E, às vezes, a gente compra na farmácia e acha que tá fazendo um grande efeito, mas é só... é um cheirinho, é um toque, mas não hidrata profundamente. O contrário do que eu tô falando pra você, que eu realmente gosto e é por isso que eu tô te contando, tá bom? E uma dica prática. Nos primeiros dias, é claro que
nós não temos tempo também para fazer tudo perfeitamente, né? Não dá para fazer tudo que os médicos, os dentistas mandam. Mas uma coisa que dá para fazer não é tão complicada. E para que haja uma melhora inicial, na primeira semana, alguém que está realmente muito desconfortável com isso, aplique o creme e ponha uma meinha, não de algodão, mas uma meinha de nylon, daquelas meinhas para usar com sapatinho, com a calça comprida e para não parecer que está com meia, né? Porque elas geralmente são de um material, claro, sintético, então elas vão fazer como uma oclusão ali. É claro, não precisa usar isso o dia inteiro, mas na hora de dormir, já deixa ali uma meinha, passar o creme, pôr a meinha para concentrar, pelo menos no início, para que haja uma melhora mais acelerada. Maravilha. Eu peguei aqui o meu Instagram por curiosidade, a gente está aqui com a arte, a doutora Lígia, né? E a pergunta foi, você tem dor no pé ou não? E eu, só de dar uma olhadela, assim, a Chuli Marina, a Dulcineia Trevisan, a Fê Donizete, a Joana Marreiro, Regina Alves, Dora Lopes, Perroniana, Kátia Campos, Celita, enfim, são vários comentários e eu vi que a grande maioria tem algo chamado esporão de calcânio. Sim. Essa é uma condição que já demanda também uma outra especialidade, os ortopedistas, né? Ou alguns reumatologistas tratam, mas normalmente é o ortopedista que interfere, porque aí há um substrato, há uma protuberância, há uma formação óssea. O dermatologista entra também para tratar da pele que é alterada, mas já é necessário uma providência, digamos assim, de um ortopedista. Às vezes uma raspagem óssea, novas técnicas surgiram e é algo também que já vimos muitas vezes e que causa muito desconforto. E tem outras que estão falando que tem fascite plantar. É a mesma coisa? Não. Não. A fascite plantar, o pessoal tem umas doenças mais sofisticadas aqui. É uma condição em que há é como se fosse um processo inflamatório porque temos os músculos dos pés e como que um envoltório sobre quase todos os nossos músculos. Tem uma camada que não é só pele, músculo, e uma camada intermediária, fina, que é como se fosse uma membrana envolvendo toda essa musculatura. E essa estrutura pode começar a ter um processo inflamatório, em que ela começa a ter como sintoma clínico a dor. E aí entra-se, sim, às vezes cai na mão dos dermatologistas, às vezes cai na mão também dos ortopedistas. Os ortopedistas, normalmente, a pessoa até se dirige a eles primeiro. E se dá anti-inflamatórios, corticoides, se fazem infiltrações e se consegue vencer atualmente, até com medicamentos mais simples, para vencer esse problema que tanta dor causa, limita tanto o uso de certos sapatos, né? As mulheres que gostam de usar saltos, e vai se resolvendo. Perfeito. Outra condição corriqueira são as calosidades. Todo mundo alguma vez na vida deve ter tido. Ou porque usa sempre aquele mesmo sapatinho ou aquele mesmo modelo. E o que faz os nossos pés? Eles sabem onde está havendo maior atrito, maior traumatismo, e em defesa eles fazem com que a pele, o nosso organismo engrossa a pele no local, localmente, regionalmente. E aí ficamos às vezes com dores enormes. E às vezes não é uma coisa crônica, é por causa de algum sapato que usamos ou ficamos muito tempo em pé em algum evento especial. Então, o calo se inflama, fica até avermelhado, parece até alguma coisa mais grave. E o que se faz nessa hora? Se usa uma pomada para começar
para desinflamar, alguma pomada que tenha uma associação de corticoide com antibiótico, se estiver muito vermelho, inflamado. Ou às vezes até uma pomada de corticoide simples, que aí não demanda receita em 2 vias. E se usa por alguns dias, nós não podemos falar nomes comerciais, mas cremes com corticoide podem ser comprados sem receita. Passar por alguns dias até acalmar. E depois que já não estiver doendo tanto, usar alguma coisa que contenha um ácido. Existem muitos medicamentos nas farmácias que contêm, por exemplo, ácido salicílico com ácido lático. Procurem lá. Existem fórmulas prontas e que forma como se fosse uma colinha, um super bonder em cima e que vai desbastando aquela calosidade. Só que cuidado, começou a doer demais é porque o ácido pode estar machucando, para-se por alguns dias e depois se recomeça. Perfeito. Tem mais alguma Tem mais outra? alguma coisa. São as inflamações das cutículas, às vezes até por uma mulher muito caprichada que vai fazer a unha toda hora, né? Ou vai fazer regularmente. E às vezes acontece, a pedicure tira um pouquinho a mais em determinado lugar e parece que o mundo vai acabar, porque fica todo em torno da unha. Isso acontece com muita frequência, principalmente no hálux, né? No dedo maior do pé, no dedão do pé, ambos os lados. E fica todo aquele entorno vermelho, inchado, parece que alguma coisa gravíssima aconteceu, às vezes sai até pus e tudo, às vezes fica quente, não dá quase para colocar sapato quando está assim. A pessoa tem que usar mesmo alguma coisa aberta e se trata com cremes, associação de cremes de corticóide com antibiótico e logo melhora. Tomar cuidado quem vai, às vezes vai sozinha lá tirar a cutícula sem enxergar direito, ou conversando muito, ou distraída. As mulheres são distraidinhas, né? E aí é que vem o perigo, né? Porque a dor depois é grande. Falando em unha, e já que tocamos aí no ponto das manicures, tem muita gente assistindo e muitas manicures também. Tem gente que fala assim, eu não tiro a cutícula porque cutícula é a proteção das unhas. A gente pode tirar as cutículas ou de fato seria a proteção das unhas? Muitas vezes, qualquer médico homem vai falar exatamente isso, não tire as cutículas. Mas a vida não é tão simples para muitas mulheres. Existem moças que têm cutículas tão delicadas que nem aparece, que realmente nem precisam disso. Basta empurrar um pouquinho a cutícula e pronto, já dá para pôr o esmalte em toda a lâmina ungueal, para aprendermos o termo certo daquela superfície que fica exposta, lâmina ungueal, e os esmaltes vão mudando a moda, agora estão usando verde, preto, né? Os médicos não gostam, porque eles gostam de ver... De ver a cor, né? A coloração, se está bem oxigenada. Mas existem pessoas que têm uma cutícula hiperqueratósica, que nós chamamos muito grossa, que chega a pegar 3, 4, 5 milímetros daquele comecinho da unha. E aí, não tem jeito, as moças querem tirar. E tudo bem. Tudo bem. Sabe uma coisa boa de se fazer? É afinar a cutícula com creme à base de ureia. Às vezes esses cremes até simples, cremes, né, que até nós como então pelo simples fato de eu passar, porque eu passo no meu corpo todo, depois eu faço assim na minha mão. Isso já está hidratando. Já está hidratando e fazendo que misteriosamente ela fique mais fina. Esses cremes especiais para pés, normalmente eles têm uma concentração de ureia maior, ou tem um ácido glicólico, um ácido salicílico misturado. E aí eles fazem esse serviço de afinar a cutícula. Fica mais fácil, ou para a própria pessoa tirar a cutícula, ou para uma pedicure tirar a cutícula sem muita confusão, sem muito trauma. Outra dúvida muito frequente de nós mulheres e que cada manicure fala o que bem lhe interessa, desculpem, mas eu sei que é assim, porque eu já fui em várias, eu tenho a minha que eu amo, mas é assim. Vai lixar ou vai esfoliar? Para quem tem as duas opções. Ou se a pessoa só usa lixa, ela fala assim, não, vamos lixar porque esfoliar não adianta nada. E a outra, que só vai esfoliar, ela fala, vamos esfoliar porque se lixar engrossa.
É verdade que não. lixar engrossa? A pele engrossa quando há atrito. E não é aquele atritozinho da hora que você vai fazer a unha. Que a pedicure vai ou passar um creme levemente abrasivo, que parece uma areinha, ou se tem aquelas regiões localizadas de muita hiperqueratose, elas gostam para que o pé saia mais bonito. Tem gente que fica com a borda do calcanhar até aparecendo, se estiver com um tamanco, com uma sandália, né? Então, lixar, normalmente, principalmente se a pessoa tem o hábito de usar um creme especial para pés, vai fazendo o serviço ficar mais fácil. Não engrossa? Não engrossa, aquilo é na hora. O que engrossa é o atrito diário constante, né? Por exemplo, sandálias, essas marcas famosas de sandálias de plástico, de enfiar o dedo, é uma coisa que todo mundo tem uma em casa. Mas para a pessoa que usa sempre aquilo, o contato com a borracha das sandálias pode facilitar um engrossamento ali na beirada. Então, às vezes também alternar o tipo de sapato é uma boa coisa para se fazer. Não usar sempre o mesmo modelo, a mesma coisa. Os pés sofrem muito justamente por uma pressão constante, diária. Por isso que é bom sempre ter um outro sapatinho, outra sandalinha para mudar. Então, os homens sofrem mais com os pés do que as mulheres, porque eles estão sempre com o mesmo tipo de calçado? Ou quem usa tênis é todo dia o tênis, quem usa só sapato é todo dia sapato? Ah, mas existe uma diferença que é determinante. Homem só usa sapato, tá ali o Valdemar olhando, só usa sapato confortável. Não nasceu ainda um homem, é verdade, por mais vaidoso e elegante que ele seja, que aguente um sapato, a não ser que inadvertidamente ele comprou e foi pôr porque a mulher dele mandou pôr aquele sapato, porque ela deu de presente no Dia dos Pais e fala, você não gostou do sapato que eu dei? E aí ele põe para agradar e só. Ele não usa sapato desconfortável. Pode ser jovem, pode ser maduro, eles não usam. Ai, nós usamos. Eu acho inteligentíssimo e eu queria saber quem foi a mulher que inventou esse negócio de sapato alto pra gente. Eu uso. Eu gosto, olha aí. Eu uso, acho bonito, mas aliás, eu nem tenho sapato dói. baixo. Então, doutora Lígia Cogos, eu vejo, eu vou lá no consultório dela, pode ser a hora que for, ela tá com saltão e não sai do salto não. Mas as plataformas foram uma grande invenção. Quem tem dificuldade para usar salto alto, é claro, é mais requintado, digamos assim, um sapato de salto fino, um escarpão, sem tanta plataforma. Mas não tem jeito, as plataformas vieram para aliviar bastante alguém que tenha que usar salto alto constantemente. Tenha, né? Obrigada. Agora, e as moças são muito bonitas, viu? Por aqui isso que só meu marido entra menina vem bonita. sempre. Aqui Ele vem para ver as moças. Aqui eu penso sempre no Valdemar, quando a gente vai selecionar, fala, tem que ser bonita. Brincadeira, hein, gente? Hoje em dia tem que tomar cuidado com o que fala na televisão, na internet, né? Mas vamos lá, voltando para os pés. A gente falou de várias situações que não seriam necessariamente doenças, que podem afetar Isso. a nossa saúde como todo, a nossa coluna, o nosso rosto, enfim, a nossa qualidade de vida. Tem mais alguma? Tem uma coisa interessante. Normalmente, unhas fracas são mais nas mãos. Mas existe essa coisa, eu nem vou falar agora da mão aqui, para não dar confusão, depois num outro programa nós falamos sobre isso. Mas existem, é mais raro, mas as unhas mais fracas nos pés. Qual seria o problema disso? Já que nenhuma mulher está muito preocupada, ao contrário do que ocorre com as mãos, não estão preocupadas se a unha está crescendo bem ou se está bonita demais, né? Normalmente se cobre com esmaltes as mulheres e os homens não usam esmalte, querem ter aquela unha em ordem, limpinhas. Mas existe uma condição em que a unha é fraca e desfolha, como se fosse uma unha quando fica fraca na mão. E ela acaba se rachando ou ficando muito rente, muito curta nos pés. E o pé foi feito para nós termos uma unha, parece que
Deus já sabia que nós íamos acabar usando o sapato um dia na vida, quando ele criou Adão e Eva, né? Eva, principalmente, já queria usar alguma coisa, né? Ela deve ter feito alguma coisa. Quando era pequenininha, ela falava, eu gosto de tomar água nesse copo de salto alto. De salto alto? Era taça. Olha, só podia ser ela mesmo, né? Então, os homens, o ser humano foi criado ali nu e sem sapatos, logicamente, e aprendemos a sobreviver e vencer a natureza e vencer todas as intempéries. É quase um milagre, não, é um milagre, né? A nossa sobrevivência na Terra. Até eu gosto muito de um livro de Schopenhauer, o filósofo bravo alemão, que escreveu um livro, A Arte de Sobreviver. Né? E as unhas foram feitas por quê? Porque é um lugar de grandes traumatismos, mesmo descalços ou calçados. Volta e meia a gente dá uma tropicada em algum lugar. Uma topada ali. E foi feito para ficar recoberto por unhas. Olha que perfeição, né, da criação. É impressionante, né? É perfeito. Deus está nos detalhes. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E se nós começamos a seguir muitos modismos, agora está na moda bem curta, não. Vamos nos manter com a razão, a inteligência, né? O racionalismo. Perfeito. Então, se a unha fica muito curta, por ser fraca, ela isso começa a provocar dores nas pontas dos pés. E a unha começa a encravar na borda livre. Veja só que coisa. E o que se faz para isso? Se usa um velho conhecido da dermatologia, que está presente até em produtos de limpeza também, o formol. Então, tanto bases esmalte que contêm um formol, existem algumas prontas bases fortalecedoras de unha, às vezes dá para sentir um leve cheirinho do formol. Ou então, até o formol puro tem que ter, o formol líquido demanda um certo cuidado, porque se pega na pele e irrita. O formol não é que ele dá alergia, ele é um irritante primário, né? Pode ser alérgica, não ser alérgica, quando o formol encostar em pele, ele sensibiliza. Então, para alguém que já está com a unha mais crescidinha, dá para pincelar um pouquinho de formol na ponta das unhas, que imediatamente se tornam mais duras, para que não rachem com tanta facilidade. Perfeito. Agora a gente vai para as perguntas que foram enviadas pelo Instagram. A Juliana, ela é de Itu e ela está perguntando, eu amei, porque a gente não falou desse assunto aqui, sobre frieiras. Olha, ela diz que está com uma frieira entre os dedos do pé e está muito inchado. Não consigo nem me calçar, é muita dor. O que posso fazer? Muito bem perguntado, Juliana. Olha só, quase estávamos passando por cima para essa condição tão comum que a maioria das pessoas, uma vez na vida, já apresentou. Uma frieira é uma micose no meio dos dedinhos dos pés que frequentemente racha, dói, muitas vezes infecciona e inflama. É preciso usar um creme de antimicótico. Nem vou formular, porque existem muitos cremes disponíveis no mercado e que não necessitam de receita, a não ser quando há o antibiótico junto. Mas muitos dos antimicóticos já têm uma ação também antibiótica, então procure nas farmácias os cremes antimicóticos e passe nos dedinhos dos pés. Demora um pouco para ficar bom, mas você logo vai já notar uma melhora já nos primeiros 8 dias. Olha que maravilha ter a doutora Lígia Cogos aqui. Quando eu era criancinha, eu tive uma frieira e eu me lembro que meu pai passou mertiolate, ardeu tanto. Quem lembra dessa época? Tudo era mertiolate. E o mertiolate é uma das poucas coisas que não resolve a frieira. Ah lá, tá vendo? Não resolve a frieira. Eu nem sei mais se existe mertiolate. Existe? Existe. Mas não arde mais, né? Como ardia antigamente. Agora, sabe uma coisa para prevenção das frieiras? Para quem tem muita facilidade, às vezes porque transpira muito nos pés, as pessoas que têm o pezinho sempre úmido, meio quentinho, é o que os fungos mais gostam. E atacam justamente na dobrinha, que é mais quentinha e úmida ainda.
Então, usem talco. Talco nos pés é um santo remédio. Maravilha. Pra deixar o pé sempre sequinho, que os funguinhos não gostam. Ó, a Kelly Silva tá dizendo, eu tenho calos nos pés. Sempre corto, passo pedra pomes, mas não adianta. O que fazer? Dói muito. Pois é. Primeiro, para tirar a dor, usar um creme de corticoide. Depois, vá a um dermatologista, ele vai receitar um ácido talvez mais forte. Existe nas farmácias esses que nós não podemos falar nomes comerciais, mas procure os produtos à base de ácido salicílico e ácido lático. Existem vários produtos prontos. Antigamente existia mais. Agora, de um tempo para cá, muitos remédios baratos, clássicos, sumiram do mercado, mas ontem mesmo nós estávamos checando para dar para uma paciente. Atualmente temos que checar a cada 15 dias quais são os produtos que ainda estão no mercado. E existem muitos bons ainda. Ácido lático? Ácido salicílico com ácido lático. E aí, muitas vezes está escrito também colódio elástico. Parece um nome esquisito, mas é uma colinha para fazer com que aquele ácido grude em cima do calo e se mantenha só nessa região. Perfeito. A Marcela está falando de psoríase. Ela falou psoríase apenas nas unhas dos pés. Pode ser confundida com micose ou vice-versa? Existe algum exame que pode diferenciar as duas doenças? O diagnóstico de psoríase é clínico. Eu até não sou muito favorável a fazer exames micológicos das unhas dos pés, porque existem muitos falsos positivos, falsos negativos. E o diagnóstico é eminentemente clínico, é alguém que já tem aquela condição das unhas grossas, quase idêntica a uma micose de unha, mas que um médico experiente sabe diferenciar. Normalmente pega toda a unha, não começa pelos cantinhos ou pela borda, né, como as micoses. E é uma condição um pouco bem mais resistente ao tratamento do que uma onicomicose. E a pessoa vem com uma história clínica de muitos anos, muitas vezes até desde a segunda infância, né? Desde os 10 anos, 12 anos. E aí se faz também o tratamento, veja, se faz um tratamento que são infiltrações em volta da unha. Misturadinho com anestésico, dá para aguentar. Meio, não é a coisa mais agradável do mundo, mas o dermatologista cuidadoso, ele vai caminhando pelo lugarzinho já anestesiado e dá a volta inteira na cutícula. Curativos oclusivos também que se faz para poder afinar as unhas e remédios via oral. A psoríase é uma condição que teve um grande progresso. Praticamente nos últimos 10 anos surgiram novos medicamentos muito eficientes. Procure o seu dermatologista que ele vai saber te dar. Maravilhosa, super antenada, extremamente cuidadosa. E como eu falei na apresentação, é uma verdadeira escultora. Um abraço aqui, muito obrigada. Muito bom te receber. Muito bom, olha só. Até a próxima, que seja rápido. Que seja rápido. Que a gente aprende muito contigo, tá muito bom? Obrigada, um abraço Doutora a todos Lígia vocês. Cogo, gente, ela é maravilhosa. Eu sou paciente dela. Hoje em dia fala cliente, né, de médico, mas eu sou paciente.